Kim Edwards morava com a sua mãe, Elizabeth, e sua irmã mais nova, Kate, na cidade de Spalding, localizada no sul de Lincolnshire, na Inglaterra. Quando as meninas ainda eram muito novas, Elizabeth passou muito tempo fugindo de um ex-companheiro, se escondendo em abrigos do governo especializados em cuidar de mulheres vítimas de violência doméstica. Nessa época, as duas meninas foram criadas por famílias temporárias. Quando as três finalmente foram morar juntas, Kim se sentia como uma estranha. Ela via que a sua mãe e irmã tinham um vínculo muito próximo e eram praticamente melhores amigas, enquanto ela se sentia meio excluída. Devido a isso, uma amarga rivalidade começou entre as irmãs. Em janeiro de 2008, quando Kim tinha apenas 6 anos, ela teve uma briga com sua mãe devido ao uso da televisão e Elizabeth bateu na filha pela primeira vez. Apesar de nunca ter levantado a mão para nenhuma das filhas, Elizabeth exagerou e a pequena Kim ficou com um grande hematoma em seu rosto. Por conta disso, alguns vizinhos ameaçaram denunciar Elizabeth por maus tratos, porém, ela mesma resolveu ir até o serviço social para esclarecer o que tinha feito. Uma psicóloga que trabalhava no local analisou a situação e determinou que as irmãs deveriam ser afastadas da mãe e enviadas para um orfanato até que Elizabeth fosse autorizada a cuidar delas novamente. As meninas passaram alguns meses sob os cuidados do Estado e Elizabeth as visitava com frequência. Posteriormente, as duas meninas puderam voltar a morar com sua mãe. Kate e sua mãe continuaram muito próximas, mas Kim não se esforçava para se aproximar da sua mãe e muito menos da sua irmã. Não demorou muito e as discussões entre mãe e filha se tornaram cada vez mais frequentes. Em setembro de 2013, quando Kim tinha apenas 11 anos, ela comentou em sua escola que pretendia fugir de casa. Os professores então decidiram avisar a mãe da garota, que passou a monitorar todos os passos dela. Em 2014, Kim foi até o serviço social e denunciou a sua mãe por agressão, dizendo que ela tentou sufocá-la durante uma briga. Uma psicóloga foi designada para ir até a residência da família e conversar com Elizabeth. Tanto a mãe quanto a irmã de Kim negaram qualquer tipo de agressão e disseram que a garota estava apenas querendo chamar a atenção. E como Kim não tinha nenhum tipo de prova, a sua denúncia foi arquivada. Em janeiro de 2015, em uma tentativa desesperada de consertar seu relacionamento com a sua filha, Elizabeth procurou novamente o serviço social, desta vez para pedir ajuda para que pudesse participar de um programa de aconselhamento familiar. Na primeira consulta com o psicólogo, Elizabeth disse que a sua filha tinha a intenção de tirar a própria vida e que inclusive já tinha até escrito uma nota de despedida. Kim acabou sendo colocada em uma prisão psiquiátrica. Ela foi liberada pouco tempo depois, após um exame constatar que ela não tinha problemas mentais. No entanto, isso mexeu com a garota, e ela estava convencida de que sua mãe não a amava e que preferia a sua irmã mais nova. Quando Kim tinha 14 anos, ela conheceu um jovem problemático chamado Lucas Markham em uma instituição de ensino especializada em jovens de comportamento agressivo. Lucas também tinha 14 anos e também teve uma infância bem difícil. O relacionamento de seus pais era violento, resultando em divórcio e na incapacidade de cuidar de Lucas e seus irmãos. Todos os filhos do casal foram colocados em um orfanato. Posteriormente, eles foram adotados por uma tia materna. Nessa época, Lucas tinha apenas 4 anos. Aos 5, Lucas perdeu a sua mãe após a mulher travar uma longa batalha contra a leucemia, e isso o deixou arrasado. A partir daí, o garoto mudou completamente o seu comportamento. Segundo amigos e familiares, Lucas era um garoto inteligente que adorava matemática, mas ele não conseguia controlar a sua raiva, e isso estava atrapalhando seus estudos e até a sua interação com outros jovens. É dito que do nada, Lucas simplesmente ficava fora de controle e arranjava briga com qualquer um que cruzasse o seu caminho, discutia com seus parentes, amigos, colegas e professores. Como resultado, ele foi enviado para uma instituição de ensino especializada em jovens com comportamento agressivo, e foi lá, como eu já mencionei, que ele conheceu Kim Edwards. Kim e Lucas se tornaram grandes amigos e posteriormente começaram a namorar. Elizabeth, mãe da garota, começou a ficar muito preocupada, pois segundo ela, a filha estava obcecada pelo namorado.
A mulher estava preocupada também que a relação dos dois fosse prejudicial e acreditava que Kim fosse jovem demais para ter relações íntimas. Elizabeth, então, resolveu proibir a filha de se encontrar com Lucas e proibiu o garoto de ir em sua casa. Ela até entrou em contato com a instituição que a filha estudava com o menino e pediu que os dois fossem separados nas aulas. Em determinado momento, Kim e Lucas se cansaram de não poderem mais se ver. Então, em outubro de 2015, eles fugiram. Os dois pegaram uma barraca, uma mochila cheia de roupas e um pouco de comida e saíram sem rumo em suas bicicletas. Ao notar a ausência da filha, Elizabeth ficou desesperada. O casal de adolescentes andou pela margem do rio, indo em direção à floresta. Enquanto isso, a polícia foi comunicada da fuga e revistaram casas, vasculharam os parques e postaram avisos nos jornais. Depois de uma semana, os dois foram encontrados quando um caçador passou por uma floresta e avistou os adolescentes em uma barraca. Ao terem seus planos de fuga frustrados, os adolescentes ficaram arrasados, ao ponto que Kim tentou tirar a própria vida em março de 2016 após tomar diversos medicamentos controlados. A mãe da garota, ao perceber que ela estava muito deprimida, decidiu pedir ajuda ao serviço social novamente. Kim foi encaminhada para uma avaliação no Conselho de Psicologia do Condado de Lincolnshire, e lá foi determinado que a garota precisava de ajuda profissional urgente. Certo dia, ela publicou uma foto melancólica no Facebook e uma amiga perguntou: "Para onde foi o seu lindo sorriso?", ao passo que Kim respondeu: "Desapareceu". Nesse meio tempo, Elizabeth descobriu que Kim e o seu pai se comunicavam frequentemente através do Facebook. Elizabeth ficou muito nervosa, pois ela não queria que as filhas tivessem contato com um homem que foi o motivo dela ter ficado fugindo por muito tempo. Elizabeth chegou a dizer para Kim que se ela continuasse se comunicando com seu pai, se tornaria uma pessoa ruim igual a ele. Sem aguentar mais a pressão dentro de casa, Kim fugiu para a casa de Lucas. Lá, eles se trancaram no quarto do garoto e se recusaram a sair. Para separá-los, a família de Lucas teve que arrombar a porta e imobilizar o garoto para conseguirem tirar Kim de lá de dentro. No dia seguinte, Lucas chegou em casa e viu que sua tia havia esvaziado seu quarto e colocado suas roupas em uma mala, dizendo que ele não poderia mais morar com eles. Quando Kim voltou para casa, sua mãe também tinha empacotado seus pertences e disse que a mandaria para uma clínica. Depois disso, ambos sentiram que não pertenciam mais à família e que estavam por conta própria. Mas, na verdade, tudo isso teria sido um blefe dos responsáveis pelos adolescentes apenas para dar um susto neles. Porém, isso acabou despertando a loucura adormecida dentro de Kim e Lucas, e naquele fim de semana, o casal de adolescentes resolveram cometer o crime que abalaria a Inglaterra. Em 13 de abril de 2016, uma quarta-feira, Elizabeth começou seu dia como qualquer outro. Ela foi para a escola de St. Paul, onde trabalhou como garçonete e depois voltou para casa. Um pouco antes da meia-noite, ela e Kate foram para os seus quartos para dormirem. Nesse meio tempo, Lucas caminhou 30 minutos de sua casa até a residência de Kim, carregando um saco cheio de facas de cozinha que ele havia pegado da casa de sua tia. O jovem bateu 3 vezes na janela de Kim. Era o sinal que eles tinham combinado. Kim abriu a janela do banheiro e deixou Lucas entrar. Uma vez lá dentro, Lucas perguntou a Kim: "Tem certeza que você quer fazer isso?" Kim respondeu: "Sim, eu já disse que sim, mas será apenas a minha mãe." Lucas então entrou no quarto de Elizabeth e desferiu diversos golpes na mulher por cerca de 10 minutos, enquanto que Kim ficou do lado de fora esperando. Quando Lucas terminou, Kim entrou no quarto e segurou a mão de sua mãe, que estava muito ferida, e murmurou: "Vai acabar em breve." Depois disso, Kim foi para a sala, enquanto que Lucas entrou no quarto de Kate e também desferiu diversos golpes contra ela. A menina gritou, pediu por socorro, mas nada adiantou. Em seguida, Lucas apareceu na sala, todo sujo, e disse a Kim que odiava o cheiro de sangue. Os dois riram e foram tomar banho juntos, onde tiveram relações. Eles ficaram no banheiro por cerca de meia hora. Depois, Lucas foi fazer algo para comer, e Kim foi trocar o pijama da irmã e colocar um cobertor sobre ela. Isso mesmo, Kim trocou e cobriu a sua irmã, mesmo ela estando sem vida.
O casal de adolescentes planejava tirar a própria vida no dia seguinte, às 2 da tarde, e Kim até chegou a escrever uma nota que dizia o seguinte: quero que as minhas cinzas e a de Lucas sejam espalhadas em nosso lugar especial. No entanto, quando chegou a hora marcada, eles mudaram de ideia. Em vez de fazerem o que planejavam, eles tiveram relações e tomaram sorvete enquanto assistiam aos filmes da série Crepúsculo. 2 dias depois, a tia de Lucas resolveu denunciar o desaparecimento do garoto à polícia. Ela disse aos policiais que ele já tinha fugido com Kim anteriormente e que poderiam ter fugido de novo. O namorado de Elizabeth também alertou as autoridades quando ela não respondeu às suas mensagens e pediu para que eles fossem até a casa dela, pois ele estava viajando a trabalho. Quando a polícia chegou à residência, eles tocaram a campainha, bateram na porta, mas ninguém respondia. Como todas as janelas estavam fechadas, eles resolveram forçar a entrada, já que notaram uma movimentação estranha. Quando os policiais arrombaram a porta, encontraram o jovem casal deitado na cama juntos. Eles estavam jogando um jogo de tabuleiro, e Lucas foi questionado o que tinha acontecido, ao passo que o garoto respondeu: "Por que você não vai dar uma olhada no quarto?" Segundo os policiais, o cheiro no local era insuportável. Quando entraram nos quartos, encontraram Elizabeth e Kate sem vida em suas camas. O casal de adolescentes confessou o crime no local e foram levados para a delegacia. Durante o interrogatório, se disseram arrependidos e até choraram na frente dos policiais. Quando foi questionada a respeito dos crimes, Kim disse que não queria que a sua irmã também fosse uma vítima, mas que simplesmente aconteceu. Questionada sobre as motivações, Kim disse que a sua mãe nunca a tratou como filha e que, apesar de amá-la, sentiu que a única saída seria tirar a sua vida de uma vez por todas. Kim afirmou ainda que foi tudo muito rápido, que tanto a sua mãe quanto a sua irmã não sofreram e que Lucas não era nenhum monstro. Ela disse também que estava disposta a pagar pelo que fez. O comportamento dos dois adolescentes surpreendeu até mesmo os detetives mais experientes. Em determinado momento, eles pareciam chocados com o que tinham feito, e alguns minutos depois, davam detalhes macabros sobre o crime com tanta frieza que chegavam a sorrir enquanto falavam. Ninguém conseguia entender como eles tiraram a vida de 2 pessoas de uma forma tão brutal e simplesmente continuaram seguindo a vida com os corpos a poucos metros deles. Tomaram banho, tiveram relação, assistiram TV e fizeram comida em um período de 36 horas após o crime. Em outubro de 2016, se deu início ao julgamento de Kim Edwards e Lucas Markham. O júri, composto de 7 homens e 5 mulheres, deliberou por 2 horas e meia antes de considerarem por unanimidade os adolescentes culpados de todas as acusações. Em novembro de 2016, Lucas e Kim receberam a pena mínima de prisão para esse tipo de crime, 20 anos, mas o Tribunal de Apelação ainda reduziu as sentenças para 17 anos e meio. Ambos poderão sair da prisão em 2033, caso nenhum outro recurso para redução de pena seja aceito pelo tribunal. Eles também recebem assistência psicológica regularmente e se negaram a dar qualquer entrevista até hoje. Em uma carta enviada para sua tia, Lucas chegou a dizer que a única coisa que o mantém vivo na prisão é a certeza de que ele e Kim poderão se encontrar um dia e, finalmente, vão poder viver o seu amor em paz.